A tinta acrílica. Podemos decidir usar tinta acrílica por vários motivos. Pode usar-se com a maioria das técnicas de qualquer tipo de tinta, pelo cheiro, tem pouco cheiro, ao contrário do forte odor do óleo e da terventina, por exemplo. À base da tinta seca, portanto é uma tinta que é feita à base de tinta seca, ela seca rapidamente, permitindo continuar com o processo, acrescentando várias camadas com bastante rapidez. Podemos corrigir facilmente os erros, combinando-os com umas camadas de tinta branca ou de estuque acrílico e pintando de seguida sobre ela. Pode dizer-se que a tinta acrílica é a mais versátil de todos os meios de pintura, tanto no caso do pintor principiante, pintor que começa a pintar e ainda não tem grandes conhecimentos, como do pintor mais avançado. Para o principiante, a tinta acrílica pode simplificar radicalmente os muitos problemas técnicos que representam outros meios utilizados para pintar. E no caso do pintor mais capacitado, o acrílico coloca ao seu alcance novos campos. Os fabricantes das tintas acrílicas utilizam os mesmos pigmentos, cores, que os outros fabricantes de tintas. Em geral, são minerais derivados da terra ou outros produtos químicos. As tintas só se diferenciam nos seus fixadores, isto é, a substância ou aglutinante que faz com que as mantenham unidos os pigmentos secos em pó. No caso da tinta acrílica, o fixador é um plástico criado pelo homem. O pigmento dispersa-se num líquido plástico esbranquiçado que, uma vez seco, se torna perfeitamente claro. Por isso, a tinta acrílica tende a escurecer ao secar. A pintura acrílica é um pouco parecida com a pintura do guache. Temos os pigmentos. Eu vou utilizar agora para dar uma explicação de uma pintura a acrílico. Temos que ter os pigmentos. Vou utilizar estas três cores. Tenho a água, tenho os pincéis, tenho as tintas, os tubos, os materiais. E vou fazer a experiência com uma tela onde aqui tenho o esboço do desenho para prosseguir com a técnica de pintura. A técnica da pintura é um pouco parecida com a do guache. Vai ser a pincelada. Vou começar por pintar. Então, pegar os meus pincéis, os pincéis que vou utilizar, vou dar um fundo, eu vou querer dar um fundo amarelo. Vou começar pela parte do fundo. Vou começar pela parte amarela. Pinceladas amarelas. E vou deslizando o pincel, tornando a pintura uniforme. Toda a parte que eu quero em amarelo, vou pintar, cobrir a parte toda, corresponde a
e estou a utilizar a tela como suporte da minha pintura, ou seja, da pintura utilizando a técnica do acrílico. Tenho aqui mais uma parte que vou querer a amarelo. E estou a cobrir toda a parte que pretendo em amarelo. Tal como até no guache posso molhar de vez em quando o pincel em água. Embora esteja a utilizar como suporte a tela, poderia também utilizar folha de papel cavalinho, como para o guache. Este desenho praticamente foi criatividade, ou partiu da imaginação, criatividade própria. Portanto, esta técnica deverá, tal como a do guache, funciona tendo-se liberdade de expressão através do desenho. Criatividade própria, muito própria de quem está a pintar. Agora vou lavar o pincel e vou mudar de cor.